O que aparentava ser um roubo em uma loja, seguido de um homicídio, mostrou-se ser algo mais cruel e macabro. E depois de longos 7 anos desaparecido, o corpo de um jovem de 18 anos é encontrado preso em uma chaminé, em um local muito suspeito. Estas duas histórias reais você vai conhecer agora. Na manhã de 12 de março de 2011, o bairro elegante de Bethesda, Maryland, despertou com algo fora do comum. A gerente da loja Lululemon Atlética, ao chegar para abrir o local, sentiu que algo estava errado. A porta estava destrancada. Lá dentro, o cenário era de puro caos. Roupas espalhadas pelo chão, manequins derrubados, e vindo do fundo da loja, um som fraco de gemidos quebrava o silêncio. Assustada, a gerente pediu ajuda a um pedestre para investigar. Juntos, seguiram até o corredor dos fundos. O que encontraram ali era quase inacreditável. No banheiro, Brittany Norwood, funcionária da loja, estava caída, semiconsciente, com os pulsos e tornozelos amarrados por braçadeiras plásticas. Seu rosto estava manchado de sangue. Pouco adiante, Jana Murray, outra funcionária, jazia morta, com o corpo estirado sobre uma poça de sangue. Uma corda estava firmemente enrolada ao redor do pescoço. Ainda abalada, Brittany Norwood relatou que, ao perceber que havia esquecido sua carteira na loja, ligou para Jana Murray e pediu que a deixasse entrar. Segundo ela, pouco depois de retornarem, 2 homens mascarados invadiram o local. O que seguiu, segundo Brittany, foi uma noite de terror. Jana teria sido brutalmente atacada. Foram mais de 330 ferimentos, com pelo menos 5 armas diferentes, incluindo uma faca e um martelo. Já os ferimentos de Brittany pareciam estranhamente leves. A polícia notou algo estranho. As lesões de Brittany eram superficiais demais para o terror que ela descrevia. O alarme da loja foi reativado às 10h05 da noite, como ela afirmou. Mas as marcas de sangue no rosto de Brittany indicavam que ela havia estado de pé e não deitada no chão por horas. E as pegadas ensanguentadas foram rastreadas até 2 pares de tênis. Um deles masculino, tamanho 44, que estava na própria loja. E mais, as pegadas não levavam até a saída. Na loja ao lado, uma Apple Store, funcionários lembraram de ter ouvido uma briga intensa na noite anterior. 2 vozes femininas discutiam. Uma delas implorava: "Por favor, não faça isso. Por favor, não fale comigo assim." Logo depois, gritos de desespero. Os funcionários ouviram, mas acharam que era apenas algum drama. Tudo se encaixou. Horas antes, durante o fechamento da loja, Jana havia descoberto que Brittany tentava furtar uma calça. Ela prometeu reportar o incidente no dia seguinte. Com medo das consequências, Brittany tramou um plano. Ela chamou Jana de volta à loja com uma desculpa e a atacou com ferocidade inimaginável. Depois, tentou forjar um assalto. Usou os tênis masculinos da loja para espalhar sangue, feriu-se levemente e se amarrou. Tudo para criar uma ilusão. Uma semana depois, Brittany Norwood foi presa. Em 27 de janeiro de 2012, foi condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Seu crime, cruel, meticuloso e motivado por medo e ego, chocou o país. A descoberta misteriosa dos restos mortais de Joshua Maddox em uma chaminé em Woodland Park, Colorado, trouxe fim a um mistério que durou 7 anos, mas também abriu um novo capítulo repleto de perguntas inquietantes. Joshua, um jovem de 18 anos, conhecido por seu intelecto brilhante e talento musical, desapareceu de forma estranha em maio de 2008, sem deixar pistas. No início, não havia nada nas circunstâncias que indicasse que ele tivesse saído de casa por vontade própria. A família estável e a vida promissora de Joshua, com um bom desempenho escolar, faziam com que ninguém suspeitasse de fuga.
No entanto, seus irmãos mais velhos, que o haviam abandonado 2 anos antes, deixaram uma sombra de dúvida sobre sua situação emocional. Naquele dia, tudo parecia normal até que ele nunca mais voltou para casa. A investigação se arrastou por anos, com buscas incansáveis pela polícia e pela família, mas sem resultados. Foi só em agosto de 2015, quando uma equipe de demolição estava desmontando uma velha cabana no rancho Thunderhead, que o mistério tomou um rumo macabro. Durante o processo de demolição, restos mortais foram encontrados alojados dentro da chaminé da cabana. O corpo estava em uma posição perturbadora, com os joelhos acima da cabeça e as pernas desalojadas do tronco, sugerindo uma tentativa desesperada de entrar na chaminé. O que torna a descoberta ainda mais enigmática é o fato de que a entrada da chaminé estava bloqueada por um móvel pesado, o que descartava a possibilidade de Joshua ter tentado entrar por lá. A menos de 1 quilômetro da casa de sua família, ele ficou preso na chaminé de cabeça para baixo. Mas, apesar da evidência, nem todos acreditam que isso tenha sido um trágico acidente. A identificação dos restos foi feita com base em registros dentários, confirmando que o corpo encontrado era, de fato, de Joshua Maddox. A autópsia indicou uma morte acidental, sem sinais de trauma, o que parecia confirmar a teoria de que ele havia tentado entrar na cabana pela chaminé, mas acabou preso e morreu ali. No entanto, a falta de certeza sobre o que realmente aconteceu e a natureza da sua morte deixam muitas perguntas sem resposta. Algo ainda não se encaixa. O mais estranho é que Joshua foi encontrado vestindo apenas uma camisa térmica, calças e roupa íntima, com seus sapatos ao lado da lareira. Isso sugere que ele estava dentro da cabana e se despiu antes de subir ao telhado, o que levanta a hipótese de que havia algo mais acontecendo ali, talvez outras pessoas envolvidas na sua morte. Mas sem mais evidências, não há como afirmar com certeza. O rancho Thunderhead, conhecido por suas atividades ilegais e festas selvagens, adiciona uma camada de mistério à história. Teria algo acontecido naquele local que outras pessoas talvez saibam, mas preferiram manter em segredo? Ou será que alguém sabia mais sobre o que aconteceu e nunca contou a verdade? A descoberta dos restos mortais de Joshua trouxe, finalmente, algum encerramento para sua família, que nunca deixou de procurar por ele. Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!